Edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. São 8h02. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Nossa convidada, a professora Angeline Moço Rangel, Aloysio Abreu Barbosa. E para você, ouvinte da Folha FM, que está chegando agora, bom dia. Nosso assunto é IFE, Instituto Federal Fluminense. Ontem conversamos com o Jonivan Lisboa. Hoje estamos conversando com a professora Angeline Moço Rangel, que não é candidata, mas, como diz o Aloysio, tem uma visão interna e talvez até melhor em termos de crítica de quem vê por dentro e por fora também, né? Sem o envolvimento como candidato. Vamos lá, Aloysio. Acho que a professora Angeline, quer dizer, ela deixa de ser atriz, mas não é protagonista, não está envolvida em nenhuma campanha. Isso traz uma visão enriquecedora de quem está no palco, mas está ali no, né, papel, na eleição, um papel que não é protagonista, mas observa. Essa visão para o jornalista também é importante, né? Muito importante. Essa visão impessoal, essa coisa de você não ser sujeito, né? É difícil. Todo mundo tem uma, né? Essa questão da isenção é uma coisa muito discutida. Há quem diga que ela não exista, mas particularmente eu acho que ela tem que existir como quimera, pelo menos. Você tem que almejar ser isento. Mas de fato ninguém é isento. Todos nós temos nossas preferências. E é uma eleição, a eleição do IFE, porque nós temos duas instituições de ensino em Campos que são muito importantes. Todas elas são importantes. Né? Todas elas. A creche, ao doutorado mais concorrido, candidato vaga. Mas, logicamente, que a UENF é a nossa maior universidade, né, de campus da região, e o IFE é a nossa maior instituição de ensino, né, que ela vai do ensino médio, agora está chegando no doutorado. Espalhada nos municípios, que nós já 10 municípios, né, 11 campi. Que papel você acha que a UENF e o IFE tem desempenhado ao longo... Logicamente que a UENF tem de 93, Aloysio. 93, eu vou dar uma... 94. 94. Vou dar uma consulta no Padres Burros aqui no Google daqui a pouco. Mas enfim, anos 90. E o IFE aí, né? 110 anos de história. Qual contribuição você acha que essas duas instituições de ensino têm dado a campus e região, cada uma no seu período? São dois polos muito importantes de produção de conhecimento, né? Embora a gente escape um pouco da nossa visão, o papel da escola básica também como produtora de conhecimento, a escola básica também é fazedora de pesquisa, e tem, inclusive, ideias bastante inovadoras para as práticas pedagógicas, didáticas, né? A UENF e o IFE são centros ou epicentros aqui, campistas, de produção de conhecimento científico, produção de formação de indivíduos, e acho que o impacto maior exatamente reside nessa, não só, como eu falei, preparação para o mundo do trabalho, que é importante, né? É importante, inclusive, que isso seja feito com qualidade, e eu tenho muito orgulho em dizer que eu passei pelas duas instituições. Costumo dizer também que eu sou cria da UENF, devo muito minha formação acadêmica à Universidade Estadual Fluminense, à Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Mas, de qualquer maneira, fora tudo isso relacionado a essa produção mais científica, mais acadêmica, de pesquisa, nós temos um papel também fundamental de impactar a sociedade positivamente com relação a algumas competências. E talvez uma das competências importantes que as instituições estejam fazendo, contribuindo, né, com os sujeitos, é a formação de pessoas com esse senso, talvez, de participação, do seu papel
dentro da sociedade, do seu papel político, de como esses indivíduos, as possibilidades de posicionamento, a percepção, a possibilidade de alguém poder ler um jornal, poder assistir TV, fazendo os links que são necessários, observando as entrelinhas. Então, a universidade e o Instituto, eu acredito, serem bastante promotores dessa percepção um tanto quanto crítica com relação à realidade social e, ao mesmo tempo, polos ali de qualificação profissional incontestáveis dentro da história e ao longo da história, né? Continuamos nós, como Instituto, preparando pessoas desde o nível médio, como você comentou, mas também com cursos de formação inicial e continuada, esses cursos rápidos de qualificação de pessoas que não necessariamente estão no ensino médio. Então, de alguma maneira, a gente acaba ressignificando um pouco essas trajetórias individuais e isso também tem um impacto na sociedade. A gente está falando aqui do início, logicamente, que a comparação da UENF e do IFE, o IFE tem uma história muito mais longa, né? A UENF eu participei, eu cheguei a trabalhar no UENF, na época era CH, depois virou CCH, hoje é CCH, né? Sim. E o que eu acho interessante, a gente fala muito de... Campos tem uma tradição política muito grande, né? E Nilo Peçanha é, sem sombra de dúvida, o político maior vulto que a cidade já teve. Chegou à presidência da República, né? Garotinho chegou a disputar o primeiro turno, chegou até ir bem, em 2002. Passou Ciro Gomes, mas polarizou ali Serra, que era representante do governo anterior, Fernando Henrique, com Lula. Lula faz o segundo turno e ganha a eleição. Mas são, sem sombra de dúvida, goste ou não de um e de outro, os políticos de maior gravidade, né, na história de Campos. Né? Fatalmente, os outros atores políticos, se ficarem para a história, vão ficar porque geraram em torno desses centros gravitacionais imensos, né, que foram Nilo Peçanha e Garotinho. Mas o que eu acho interessante de Nilo, logicamente, que aí, analisando a perspectiva histórica, virada do século XIX para o XX, essa coisa de passagem do Brasil rural, ainda era basicamente rural, mas já a visão dele de apostar no Brasil urbano, que de fato só haveria com Getúlio Vargas, né? Com a CSN Getúlio Vargas. Era um camarada que pensava muito à frente, né? Eu acho... Qual perspectiva histórica você tem assim, dessa gênese do IFE como uma escola de aprendizes artífices? E bastante visionário mesmo, né? Nós estávamos num momento histórico crucial ali de tentativa política de fortalecimento de um novo modelo econômico e sistema produtivo, né? E a Escola de Aprendizes e Artífices em Campos, no início do século XX, se deveu, inclusive, ao Nilo Peçanha estar na presidência da República, né? Sendo campista. Poucas unidades à época foram para outros lugares que não as capitais. E um desses lugares foi Campos, que recebeu, então, a escola. Naquele momento, nós tínhamos também, Aloysio, um problema muito sério relacionado ao analfabetismo, né? Tínhamos uma população com um percentual enorme de analfabetos e a educação como política pública, ela realmente só se efetivou, ou o governo, o Estado, só parou para pensar na educação enquanto política pública para as classes populares a partir da década de 30. Até então, o que nós tínhamos eram iniciativas, né, ou tentativas, que tinham muito mais a ver com uma instrumentalização do trabalhador para uma nova realidade que se queria consolidar, então, no nosso país. Mais agregado a isso, também havia ali uma preocupação, e eu acho que isso precisa ser também frisado, né, de inclusão social de camadas empobrecidas, porque nós tínhamos, né, uma escola de aprendizes voltada para o atendimento a uma clientela, não sei se eu posso falar assim, né, mas é um público mais específico que vinha dessa origem menos abastada, né, da sociedade. E aí não tinha-se, então, com a Escola de Aprendizes e Artífices, só uma preocupação mercadológica, numa perspectiva estritamente economicista, de qualificar massa trabalhadora, né, e de disciplinamento. Havia isso também, mas agregado a isso havia também essa possibilidade de
acesso, de ampliar um pouco mais o acesso à escola, que historicamente no Brasil foi se dando gradativamente há menos de um século. Então, a nossa história de democratização de ensino, ela é muito recente. E a Escola de Aprendizes e Artífices foi, de algum modo, um canal de fazer com que pessoas que até então não tinham tido a oportunidade de entrar nos bancos escolares, de estarem, então, sendo preparadas para, né, trabalharem, para não ficarem completamente à margem da sociedade. Então, isso, de alguma maneira, foi se intensificando muito. Foi uma aposta, talvez, muito bem sucedida, porque a Escola de Aprendizes, por mais que tenha acabado no sentido de nomenclatura, ela se transformou em outras coisas até chegar aos institutos federais, que hoje compõem uma rede de ensino que realmente tem um vulto gigantesco dentro do nosso país. São várias unidades, vários campi. A rede federal é enorme, inclusive como força política, força de pressão na esfera política, a rede federal também tem o seu papel. Então, que bom que houve esse projeto lá no passado, né? E é importante que a gente não se perca dele, né? De tentar fazer com que essas pessoas, essas classes e esses grupos continuem entrando, né, dentro do Instituto, continuem entrando dentro, muito redundante, perdão, mas continuem acessando o Instituto, né, ocupando esses espaços, porque, como eu falei, existe uma vocação profissionalizante relacionada aos cursos técnicos, mas existe também uma orientação de incluir pessoas. Bom, pode falar. Não, depois eu coloco. Está nos ouvindo e mandou aqui corrigir, falando que são 13 unidades. Ah, sim. Que bom que ele atualizou. Nem eu tinha essa percepção. Então, eu acho que no PDI, eu não me recordo se está assim. Mas tudo bem, que bom. Então, estamos ampliando. Eu não sei se está se referindo aos polos, né? Itaboraí, que está em fase. Ou se está concluído já, mas enfim. É uma fonte fidedigna, né? Claro, certamente. Professor candidato a reitor teve aqui ontem. Com 13 unidades. Desculpa, Marco, por favor. Não. Colocar, quando a gente falou da importância do ensino médio profissionalizante, exatamente para preencher um espaço, vou dar um exemplo do que às vezes acontece numa comunidade, por exemplo, a região de Boston, Massachusetts, o estado de Massachusetts inteiro, nos anos 50, chegou ao ponto de um técnico construtivo e profissões técnicas acabarem ganhando mais do que um engenheiro. Porque as grandes universidades botavam engenheiro, porque pessoal, é uma área, Nova Inglaterra é uma área rica, as pessoas pagam a universidade. A Revolução Americana, né? Exatamente, eles pagam as universidades e daqui a pouco falam assim, tá bom, a gente tem 500 engenheiros, 20 resolveriam e a gente não tem técnico. Então, alguns engenheiros vão ter que atuar como técnico. O que acontece? Você cria um desequilíbrio. A escola técnica, ela vem exatamente, o nome escola técnica, e agora aí veio exatamente equilibrar isso aí, que as pessoas entendam que, né, um sistema de uma empresa, ela é uma pirâmide normal, né? Com os cargos mais... No primeiro mundo, a demanda é muito grande dessas funções técnicas, né? Exatamente. Por isso da imigração, porque seriam para suprir essa função de carpinteiro, pedreiro, encanador, que as pessoas, por estudarem mais, não querem mais. Exato. Mas aí é um dos motivos econômicos de você ter imigração, sim, porque mantém a economia ativa, né? E você acaba ganhando bem. Sim, ganha-se muito bem, verdade. Ganha-se muito bem. Às vezes, por exemplo, eu já vi em regiões da América, regiões com carência de enfermeiros. E os enfermeiros ganhando 70, 80, 90 mil dólares por ano, que é um grande salário dentro dos Estados Unidos. Salário que, às vezes, a pessoa em college, mesmo completo, não consegue no início. É o que eu estava falando lá atrás. Às vezes, eu gosto muito de história. Às vezes, talvez eu me orgulhe demais, mas primeiro, porque eu acho que se você não souber o que foi, você não sabe quem você é, nem o que você pode ser. E segundo, porque eu fico olhando para o Nilo Peçanha assim,
perspectiva do póstero, né, que é sempre ótima, eu já sei o que aconteceu. Uhum. A minha perspectiva é infalível, né? Eu já sei. Lógico. Eu já sei como é que foi. O póstero sempre olha, né? Quem vem depois. Mas porque a gente cita muito o exemplo da Coreia do Sul. A partir dos anos 60, a Guerra da Coreia, divide no paralelo. Nos anos 50, divide Coreia do Norte e Coreia do Sul. E Coreia do Sul capitalista, Coreia do Norte socialista, e a Coreia do Sul investe maciçamente em educação. Ela partilhava conosco alguns índices de IDH econômico semelhantes, até inferiores, a partir dos anos 60. Olha a Coreia do Sul hoje, olha o Brasil hoje, você vê que a aposta na educação na Coreia do Sul é um exemplo que é massificado. Mas você tem outros exemplos mais recentes, Finlândia, que era o patinho feio dos países nórdicos, né? Sempre fala de Suécia, de Noruega, de Dinamarca. A Finlândia está ali mais perto da Rússia, né? Mas tem explodido também com a educação. Irlanda, que era o patinho feio das Ilhas Britânicas ali, estão, né, levantando com a educação. Se a gente tivesse feito isso, levado isso mais a sério lá atrás, que no Peçanha, onde é que a gente não poderia estar, né? É verdade. Nós temos um problema que é clássico também no Brasil, que é de descontinuidade das políticas públicas em educação, das políticas, né? Em educação também. Por vezes você avança e retrocede ao mesmo. E aí, quando há mudança, né, no governo, as pessoas têm uma tendência a querer fazer o apagamento ali das conquistas do governo anterior. E em educação, como os efeitos, os resultados são sempre a médio, longo e longuíssimo prazo, isso acaba gerando um efeito bastante negativo nesse nosso atingimento aí de um cenário mais ideal ou mais favorável, né? A gente só não deve esquecer também do nosso legado histórico. Nós temos uma herança que é diferente desses países, né? Escravocrata. Pois é. E obviamente, um território que é muito mais significativo, né? O Brasil é um país muito grande, às vezes esses países são pequenininhos, a gente pode comparar o tamanho desses países, sei lá, o estado de São Paulo, enfim. A Alemanha é do estado de São Paulo. Pois a Alemanha é do estado de São Paulo. Pois é, então é bom que a gente pondere um pouco essas variáveis para poder também ser mais fidedigno ali e mais, né, observar com mais propriedade, digamos assim, as nossas possibilidades de avanço. Mas é um fato, né? O Brasil ele ainda tem um percentual, né, de pessoas que são analfabetas, e isso demonstra que o nosso investimento em política pública de educação não é tão longo assim. Como eu disse, acho que as coisas começaram a acontecer, ou o Estado começou a olhar mais para a educação, entendendo a educação como uma via de desenvolvimento individual e social há menos de um século. Então é pouco tempo, parece muito tempo, mas não é. Um governo não vai dar conta de resolver os problemas da educação no mandato, talvez nem em 2, talvez precise de mais tempo. Mas para que isso também aconteça, é preciso uma certa continuidade. Eu sempre converso com os meus alunos sobre projetos interessantes que nós tivemos de educação básica no Brasil, e aí não tem como eu não me lembrar de Darcy Ribeiro e da proposta dos CIEPs, que foi uma proposta e um modelo de ensino inovador, extremamente interessante, de fazer com que as pessoas dessas camadas pobres pudessem ter uma educação de qualidade mais completa, com um contraturno de enriquecimento curricular, de prática desportiva, né, cultural. Então, nós tínhamos ali um modelo de escola que era um modelo que poderia fazer com que essas engrenagens funcionassem de uma maneira mais eficiente hoje. Mas a vontade política ela simplesmente enterrou a proposta inicial dos CIEPs, né? E aí você ainda tem o seguinte, o CIEP com uma construção barata. O Sim. que não agrada os políticos, né? Que é a questão da UENF, minha Maia, né? Você quer ver uma coisa interessante? Inclusive falando também do alcance da rádio. Só para... Porque é uma coisa que educação em tempo integral, isso só é novidade no Brasil, né? Só é novidade no Brasil. É um negócio impressionante. A América Latina toda tem... não precisa ir para Europa, não. Você vai até a Argentina, até na Argentina. É uma coisa que impressiona essa cultura nossa de que educação integral é uma coisa... É a regra. Nós somos exceção e ruim dessa regra. Mas desculpa, Márcio. Mas falando rapidamente, a rádio chegando até
Maceió, é Maceió? Acho que é. Meu amigo Fred Torres, um amigo de longa data, ele na escuta da rádio, excelente entrevista, uma das principais alternativas do Brasil crescer são os cursos Aracaju, ele já corrigiu aqui, são os cursos de capacitação técnica. Grande problema do Brasil é a falta de continuidade e o desperdício é grande, que você acabava de falar. Ele mandou para o meu WhatsApp. Ah, tá. Eu, por acaso, vi. Mas é isso que você falava. É a história do político. Nós já discutimos isso aqui, já conversamos, Aloysio. O político, um governo faz uma obra, aí aquela obra tem que ter manutenção. Aí o governo seguinte vai não dar manutenção. Sim. E é uma forma de criticar o que foi feito. Bom. Eu acho que com relação à educação também, como também falávamos agora há pouco, a educação como discurso político, ela é sempre referendada, né? Mas como agenda de governo, efetivamente, é uma das pastas que tem os cortes sendo realizados. Alguns ameaçados, depois volta. Exatamente. Então, por mais que haja um discurso de que o investimento é suficiente, se nós formos estudar com profundidade e compararmos os indicadores, né, com outros países da América Latina, e o tamanho do nosso país, a gente vai observar que precisamos de mais investimento no aluno, tanto da educação básica quanto da educação superior. E a Luísa falava sobre essa importância, né, de pensarmos a escola desde a creche até a universidade. Eu ainda sou da ideia de que precisamos pensar muito a educação infantil. Precisamos muito de profissionais qualificados na educação infantil, porque hoje o que acontece? Uma migração de profissionais mais qualificados em termos de titulação para a carreira universitária, porque é uma carreira que tem condições de trabalho salariais melhores do que na rede de educação básica. Mas precisamos de pessoas também altamente qualificadas na formação de base, né? É tudo funcionando um pouco junto. Não tem como resolver a educação superior e fazer esperar a educação básica, né? Então, precisamos muito avançar. E eu acho que essas instituições que nós estamos conversando, tanto a UENF, se eu errei o nome, me perdoe, é Universidade Estadual, tenho certeza qual é o seu nome, mas tanto a UENF quanto o IFE são instituições estratégicas, politicamente, socialmente, de fazer funcionar uma educação pública de mais qualidade, de mais alcance para as pessoas. E isso tem, sim, um efeito muito positivo nessa nossa sociedade profundamente desigual, né? Aloysio, Você quer fazer Eu ia fazer o intervalo. Eu posso ser, dá tempo de ler algumas mensagens? Pode, claro. Então, Renato Carvalho de Oliveira, bom dia. Hoje se fala muito sobre governos municipais e populares. Na nossa atual situação, que é de crise de todo o Estado, você já acha que é possível um governo popular com tantas dívidas a serem pagas e cortes necessários para tentar manter o plano de responsabilidade fiscal? A discussão está aí desde os anos 90 com o governo Fernando Henrique, onde foi aprovada a LRF ali junto com o Plano Real. Espero que seja, porque eu vou usar como exemplo em relação a isso, a discussão meio ideológica no Brasil, mas sabe qual é o primeiro mandamento do Labour Party na Austrália? Partido de esquerda. Não gastar mais do que arrecada. É uma coisa que toda dona de casa sabe. Não é preciso ser um grande executivo, não. Você não gasta mais do que arrecada. E a LRF, né, ela fixa isso em lei. Ela só é isso. É uma coisa que você não pode gastar mais do que você ganha. Tem aqui também uma colega, a professora Guilmar Valdez. Bom dia, ótima entrevista provocadora. A história brasileira de sua educação é fruto da profunda desigualdade estrutural, coisa que falamos aqui. Todos os nossos IFES, verdadeiras ilhas de fantasia, diante você falou que acabou de falar agora, diante de uma educação básica completamente desestruturada. Luiz Mauro Macabu Pacheco, o ENF-IFE, Campos de Goitacazes, RJ, grandes da nossa cidade, no interior do estado, são grandes universidades conceituadas de pesquisas científicas, tecnológicas, áreas humanas, sociais e políticas. É isso, Marco. Participação importante do ouvinte. E eu só vou colocar duas coisas para o próximo segmento, que nós vamos ter mais uns 20 minutos.
Você acredita que o político gosta do povo muito esclarecido? Quer dizer, um esclarecido que a gente diz assim, mais preparado, que seria daqui a 50 anos, 100 anos, se nós tivéssemos uma sacudida violenta no ensino de base, né? E esse é um caso, né? E outra coisa, se nós tivéssemos grandes escolas públicas, né, ensino elementar e médio, seria necessário, por exemplo, cotas? Se a gente tivesse grandes escolas públicas com acesso a todos, com bons professores ganhando bem, será que isso seria necessário? A gente ter que sair defendendo depois o mais... São duas perguntas mais... são altamente instigantes, Marco, mas só queria que a gente voltasse, assim, depois que são mais gerais, a gente voltasse para fechar com a questão factual, que é a eleição do IFE no dia 11. Então, de repente, serve como elemento de pensamento. Não, eu acho ótimo essas perguntas. Mas é porque a gente precisa fechar com o factual. Então, né? Vamos ao intervalo e voltamos com a Angeline conversando conosco sobre as eleições no IFE. Daqui a pouquinho. A rede de drogarias Leopoldina